em 2024 com ventos superiores a 280 quilômetros por hora. Autoridades fazem apelos para a população sair das áreas afetadas. A Prefeitura de Tampa, cidade que pode ser atingida em breve, chegou a dizer que quem não sair de casa vai morrer. Pra vocês terem uma noção do que é isso. Nós vamos, inclusive, agora, né? Vamos ouvir o relato de uma brasileira que mora na Flórida e conversou com a Itatiaia. Vamos ouvir, Peixe. Meu nome é Priscila, tenho 47 anos e moro em Miami. Meu prédio é em frente da água. Bom, a gente teve a notícia que o furacão não vai passar por Miami. O cone do furacão não vai passar por Miami. Ele vai chegar por Tampa e Fort Myers e acredito que numa categoria de 4 a 5. Então, eles estão comparando esse furacão com Katrina. Mas nós vamos receber muitos ventos e chuva. E as pessoas aqui estão calmas, porém, como o governo, né, fala sempre para você se precaver, não tem mais comida, água nos supermercados. Então, todos os supermercados estão enfrentando filas imensas. Mas eu acredito que não vai chegar por Miami. Então as pessoas aqui estão mais calmas, mas acredito que Tampa e Fort Myers a situação vai ser bem complicada. Meus amigos, nós estamos mostrando imagens da AFP, agora imagens de satélite mostrando o tamanho desse furacão. Agora, o que significa um furacão do nível 4 ou 5, né? Porque eles estão falando que é a maior tempestade, né, de 2024, do ano no mundo. Eu vou aproveitar e a gente vai falar agora, direto do Instituto Nacional de Meteorologia, a Anete Fernandes, que é meteorologista. Anete, você da IMET, muito boa tarde, minha amiga. Tá me ouvindo? Boa tarde, perfeitamente bem. Anete, perfeitamente bem. A primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: quando é que vai chover em Belo Horizonte? Me dê uma boa notícia, minha amiga. Bom, tem chance grande de chover já nessa quarta-feira. Amanhã tem perspectiva de chuva. O dia ainda vai ser quente e seco, mas a fim de tarde e noite a gente pode ter chuva ainda de maneira muito pontual, tá? Essa primeira chuva, depois de um período seco, normalmente, em termos de volume de chuva, é pequeno. Então, mais rajada de vento, pode até ter granizo amanhã, tá? E quinta-feira, uma chuva mais generalizada. Então, a tendência é que a partir de quinta-feira a gente entre na transição entre a estação seca e a chuvosa. A chuva está vindo aí. Anete, então eu preciso pedir licença para você. Peixe, por favor, o nosso aleluia. A chuva vai chegar, Anete! Oh, que maravilha! Vai. A gente já estava nessa expectativa. Agora, Anete, você falou que na quarta-feira aquela pancada forte, na quinta-feira uma chuva mais moderada. Mas agora, a partir desse período, agora a gente vai ter aquele cenário das chuvas no final do dia. É isso? É isso. Essas primeiras pancadas, elas ainda ocorrem de maneira muito isolada, tá? Não é frente fria, são áreas de instabilidades que vão se desenvolver devido à circulação dos ventos e umidade em médios níveis da atmosfera. Então, não é aquela chuva que acontece em toda a cidade, em pontos isolados, mas a tendência nessa quarta-feira ainda muito isolada, mas a partir de quinta ocorrendo de uma maneira mais generalizada, mas sempre entre fim de tarde e noite, pelo menos na quinta-feira. Na sexta-feira, reduz um pouco a condição de chuva, porque uma frente começa a se organizar no sul do país. E esse sistema avança rapidamente e já chega no Triângulo Sul de Minas no sábado e deve chegar na capital no domingo. Então, a partir de quinta-feira, a gente basicamente com chuva recorrente e tudo indica que na próxima semana vai persistir. Nete, agora a gente está acompanhando aqui essas mudanças climáticas, né? E acabamos de anunciar esse furacão que vai atingir a Flórida. E a gente está falando em ventos de 280 quilômetros por hora, né? Um furacão que pode atingir o solo com categoria 4, 5. Você consegue passar para a gente, né? O que significa isso? A gente que não vive essa realidade, mas o que é viver ou estar num cenário desse? Bom, você receber não só a questão do vento, como o furacão ele sempre vai se formar em águas quentes, tá? Então sempre na faixa tropical em águas muito quentes. Como é um sistema que vem pelo oceano, esses ventos fortes no primeiro momento, antes de chegar, a partir do momento que ele chega na Terra, a tendência é ele declinar, tá? Antes disso ele causa um estrago forte. Mas a partir do momento que ele vai se aproximando da costa, ele vai empurrando água. Então, não posso considerar como um tsunami, mas é como se fosse. Ele vai empurrando água, por isso a evacuação.
porque no primeiro momento você já tem inundação antes da chegada da chuva propriamente dita, que é a água do oceano sendo empurrada para o continente, tá? E aí, com a chegada do sistema, mesmo que com a borda dele, você tem ventos acima de 100 km por hora. Tá? Para ser considerado furacão, ele tem que ter, na categoria 1, ele tem que ter vento da ordem de 120 km por hora. Se eu tenho ventos, por exemplo, esse que ele está com 290 km por hora, por que ele é chamado de explosivo ou bomba? Porque em 24 horas ele pulou da categoria 2 para 5. Então, ele saiu de um range de ventos de 150 a 177 km por hora para cima de 250 km por hora, isso em um dia. Por isso que ele é explosivo. E essa é a preocupação. Como ele evoluiu muito rápido, está avançando rápido, a tendência é que a população de Tampa, principalmente, já receba o aporte de água na sequência vento e chuva. Agora, Nete, muito preocupante, eu não consigo imaginar a situação. Você está falando sobre esses ventos fortes, nós mostramos até para a turma que está na live, né, uma aeronave que passou, né, nas proximidades do furacão. A gente está mostrando como o avião está sacudindo, né? E a gente fica, você falou assim, ventos a partir de 110 km por hora. Nete, aqui no Brasil, existe alguma possibilidade disso acontecer um dia, com todas essas mudanças climáticas? Qual foi o evento mais severo que a população brasileira enfrentou? Olha, nós tivemos, na época, eu não vou lembrar exatamente o tempo, né? O ano? O vento que ele chegou. Foi 2004. Em 2004, nós tivemos o Catarina, tá? O Catarina foi um ciclone extratropical. Toda frente, normalmente as frentes que avançam pelo sul do país, elas vêm com um ciclone extratropical na retaguarda. E esse ciclone, ele se desprendeu e veio em direção à costa, o que não é normal, né? Os ventos aqui, principalmente no sul do Brasil, eles sopram do continente para o centro do Oceano Atlântico. Como a gente tinha uma pista de água quente, esse ciclone ele se desprendeu e veio em direção à costa, ao litoral norte do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina. E naquela época, se eu não me engano, foi 110 mais ou menos. Furacão é a partir de 120 km por hora, tá? 110 é uma tempestade extratropical, subtropical. Então, a gente teve o Catarina, naquela época, teve grandes transtornos, mas morreu pouca gente. Na época, foi o primeiro sistema que se desprendeu e veio em direção à costa, com um sistema híbrido. E, mais recentemente, em 2022, nós tivemos a tempestade Iaquecã, né, que também pegou o Uruguai, pegou parte do Uruguai e o Rio Grande do Sul e depois se deslocou em direção a Santa Catarina, Paraná. Também veio no sentido contrário, ele se desprendeu de uma frente fria e veio em direção à costa, mas também com ventos da ordem de 110 km por hora. Então olha a diferença, 110... Você está falando de 110 km por hora. A gente tem observado nas últimas semanas que está ventando muito em Belo Horizonte. O vento aqui está em torno de quanto, Nete, para a gente ter uma ideia? Olha, esse vento mais forte em torno de 40 km por hora, 50 km por hora, não mais que isso. Imagine, então, se a gente está sentindo esse vento forte a 40 km por hora, imagine o que é enfrentar um vento de 120 km por hora ou até mesmo 290, como a gente está falando desse furacão. É uma coisa que a gente não consegue mensurar, né, dentro da nossa realidade. Isso. Então foram assim, os dois eventos mais fortes que nós tivemos por aqui foi o Catarina em 2004 e o Iaquecã em 2022. Bom, eu queria Existe a possibilidade da gente ter um furacão aqui? Existe possibilidade da gente ter um furacão aqui, Nete? Não tem. Não tem, não adianta. Porque não adianta. Você tem que ter águas superficiais da ordem de acima de 27 graus Celsius. Nós não vamos ter isso em latitudes mais baixas. E se a gente pensar em termos de Atlântico Norte e Atlântico Sul, a célula oceânica no Atlântico Norte é muito mais larga. Então, a chance de ter um furacão no hemisfério sul, no Atlântico Sul, é praticamente impossível. Eu queria muito agradecer esse bate-papo que nós tivemos com a meteorologista do IMET, meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia. Anete, obrigado aí pelo bate-papo e você trouxe uma boa notícia, né? Essa da chuva pra gente aí. Graças a Deus. Minha amiga, boa tarde, obrigado pelo bate-papo. Um abraço, é sempre um prazer. Tchau, tchau.